Que fique claro que os eventos do filme Vingadores Guerra Infinita e Ultimato deram ainda mais importância para o nosso mago e a nossa feiticeira, certo? Pois bem, de acordo com o post Filme in Television Industry da Alliance, as gravações de WandaVision devem começar no dia 21 de setembro ainda deste ano. As gravações devem começar um ano mais cedo, porque a Wanda estará na série devido à participação em Doutor Estranho 2, que o longa começará a ser filmado ainda este ano pelo diretor Scott Derrickson. Eu juntei algumas especulações e vilões durante esse tempo para ver como os dois serão e se sairão, muito importantes dentro da fase 4 da Marvel. Fica aí logo mais após a intro. Eu sou Leonardo e no Lancine de hoje vamos falar aqui com os poderes da Feiticeira Escarlate. Ela que é uma bruxa com o poder da manipulação da realidade, sendo capaz de manipular também a energia do caos. Só vem aumentando a cada aparição dela após filme. E ainda mais com a série dela com Visão, WandaVision, que os poderes dela irão vir com um hype ainda maior, podendo ser uma das mais poderosas ao lado de Capitã Marvel. Ainda mais dentro do longa Doutor Estranho 2, o que na minha opinião é que dará mais força e orientar a Wanda com seus poderes. E uma coisa aqui, o Steve Strange, o Doutor Estranho, é um dos mentores dela. Ele ajuda a ter controle e orienta a própria com os poderes. Pois bem, a Elizabeth Olsen declarou anteriormente que a série terá uma estética mais pegada nos anos 50. E com a presença do Visão, ator Paul Bettany, que na verdade não sabe muito bem como será o retorno dele. Bom, eu especulo que ele poderá retornar com uma espécie de adaptação de realidade. Pois é, Wanda poderá ser responsável por imaginar uma realidade muito melhor do Visão. Mas com os eventos nos últimos filmes, a perda do Visão, a do irmão em A Era de Ultron, a Wanda encontra-se num estado emocional de muita dor. E é muito difícil ele acreditar que isso poderá ter um final feliz. Mas se Brick sobreviveu em 2007, quem é a Wanda na fila do pão, né? E com isso, poderemos ver também uma possibilidade ali da Dinastia M. Pois é, se você não conhece muito bem essa tal Dinastia M, continue aqui que eu vou explicar já para você entender melhor o que de fato acontece nessa minissérie da HQ, que poderá ser muito importante na narrativa dentro do longa do Doutor Estranho 2. Bom, com isso, grandes poderes requer grandes vilões, numa boa narrativa. Bom, como o filme é do Doutor Estranho, se chamará do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que até o Benedict Cumberbatch revelou que durante ali no painel da San Diego da Comic Con de 2019, que veio como a sequência, como o primeiro filme de terror do MCU. E o longa ficará também pela direção de Scott Derrickson, como eu acabei de citar. Algo que faz sentido considerando o histórico de Derrickson no mundo ali do filme de terror, tendo dirigido o Exorcismo de Emily Rose, Livrai-nos do Mal e A Entidade. E é isso mesmo que você ouviu, vários filmes de terror. Listamos aqui também alguns dos principais vilões que poderão aparecer dentro do longa. Entre eles, Empárico. Bom, a criação mais recente dos quadrinhos a entregar nessa lista de vilões é o Empárico. Ele que é um grupo de vilões liderados por um homem conhecido como Imperador, que ao ter sido seus pais assassinados por praticantes da magia em sua dimensão natal, ele começou uma certa jornada multiversal para assassinar todos ali os usuários de magia ou magos ali de feiticeiros. O interessante do Empárico é que faz com que esse grupo de vilões, ideais para a continuação, é justamente o fato deles serem vilões movidos pela ciência, no caso com todo ódio pela magia. É isso mesmo. Isso torna eles ainda mais perigosos em qualquer ameaça mística dentro desse universo. Cheeton. Pouco mais após a Terra sido formada, foram criados então os deuses antigos. Porém, esses seres imbuídos de imenso poder que representavam os elementos básicos aqui da Terra. Quando que um desses seres cresceram e foram substituídos por novas divindades. Eles que se tornaram demônios vorazes. Um deles, em especial, é Cheeton, que deixou a Terra, mas não antes de fazer seu testamento maldito, deixando também para trás um tomo negro, no caso um livro ali de magia negra, que servia como portal para o seu retorno. O personagem é uma grande ameaça do universo da Marvel. Ele tem uma relação muito forte com a Feiticeira Escarlate, porque ele já tentou possuí-la e roubar os seus poderes. Pois como ele é inimigo do Doutor Estranho também, ele poderá representar essa criatura divina que já foi adorada aqui no planeta Terra. Mas ele perdeu o seu espaço por querer se migar do mundo, no caso com essa ideia, né? Essa ideia é muito louca. Mas e por uma vez, Strange, ele dá aquela ajuda à Wanda e orienta ela totalmente com toda a situação ali de frente. Namor. O Príncipe Namor foi um dos primeiros anti-heróis da história dos quadrinhos. Por várias vezes o herói e várias vezes vilão. Ele é um mutante que já fez parte do Quarteto Fantástico, os Vingadores Illuminati, os Defensores e os Invasores. O Capitão Leonard McCrazy, que estava ali em uma expedição para encontrar o capacete do poder. E que para essa embarcação que pudesse passar com tranquilidade, bombas eram arremessadas para abrir o caminho. No entanto, eles começaram a atingir uma antiga cidade de Atlantis e que foi então a Princesa Fen que foi ver a situação. Os dois conheceram
eles se apaixonaram logo de cara e logo se casaram. Mas Mackenzie foi morto por um ataque ali do povo Atlantis, que então acreditava que sua princesa havia sido capturada. Fruto então do relacionamento nasceu Namor, um menino mutante cujo nome significava filho vingador, também romano, em inglês ao contrário. Uma chamada de elenco foi então divulgada com exclusividade pelo Kickstarter, que pode ser confirmada a chegada de Namor na fase 4 do universo cinematográfico da Marvel. De acordo então com esse site, a Marvel está buscando um ator preferencialmente de asiático para interpretar alguém com o codinome David em Doctor Strange no Multiverso da Loucura. O personagem é descrito como governante de um antigo distante reino. Pode deixar os fãs ainda mais desconfiados que Scott Derrickson, o diretor do longa, postou uma imagem do feiticeiro Namor em seu Twitter, no caso no final do ano passado, se eu não me engano. Curiosamente, ele apagou a foto logo depois. Mas como estamos em 2019, onde em que postar e apagar fotos ou mensagens não adiantará nada com os eternos nossos prints. O Derrickson publicou essa arte de Namor dos quadrinhos que trata-se na capa da HQ First Self-Deep número 1, junto à legenda Are You Expansive? No caso é uma referência ali da canção de Jimi Hendrix. A arte então foi publicada pelo Derrickson e intriga justamente o porquê na revista em questão. Namor e Doutor Estranho trabalham juntos ali para manter o mundo salvo de uma ameaça mortal. Strange é encarregado de recrutar o nosso time poderoso para manter os 7 mares salvo do medo e do caos tomando contra a Terra. Nenhuma outra pista então até agora foi dada atualmente, mas Namor já tinha sido especulado, principalmente dentro do longa do Pantera Negra. Pesadelo. Certamente Pesadelo é um dos vilões mais poderosos e tenebrosos de Doutor Estranho. Pesadelo é conhecido também por ter sido o primeiro inimigo do Feiticeiro. Ele aparece nos quadrinhos. Ele é uma entidade muito sobrenatural ligada ao reino dos pesadelos, que deseja entrar através de sonhos de pessoas aqui dentro do planeta Terra, na nossa dimensão, para poder dominá-la. Trazer o Pesadelo para os cinemas, para as telonas, é uma chance de fazer algo muito diferente do que já vimos até agora. Assim como foi Dumont no primeiro longa, o vilão é mais assustador, no caso que poderia ser usado para fazer algo um pouco mais sombrio e horrendo ali no universo da Marvel. Como o próprio Cotopet disse ali na Comic Con, além de inserir toda essa concepção de reinos de sonhos e pesadelos, segundo o NH Entertainment, a Marvel está de olho na atriz Eva Green para interpretar a versão feminina no vilão das telonas do Pesadelo. Uma dessas grandes possibilidades poderão ser o vilão do filme aparecendo no longa, pois como o filme se trata do universo muito mais cósmico e místico, a trama seria muito fiel aos quadrinhos, o que nós queremos também, né? Fanservice. Tá aí, por favor, obrigado de nada. Robert Cavagil, que deve retornar como roteirista, e uma certa conta no Twitter, próxima direção ali do longa, revelou que, abre aspas, Tilda Swinton está em negociações para retornar como anciã. Jeremy Drummond e Claire farão sua estreia no MCU. Claire provavelmente será introduzida por uma atriz asiática. O mais importante é que as luzes estarão de volta, fecha aspas. Os irmãos Voodoo e a Claire Strange são muito importantes dentro do arco místico ali da Marvel para a narrativa de Doutor Estranho. O Derek Richo também é conhecido como o irmão Voodoo, não é aquele boneco de voodoo de macumba não. É um dos poucos personagens a ter o título de Mago Supremo, substituindo Steve Strange nos Novos Vingadores na revista número 53. O que, para quem não conhece esse tal de Irmão Voodoo, é um dos personagens mais obscuros da história da Marvel. O herói, o médico Jeremy Drummond ali, se tornou um mestre da magia Voodoo, que depois da morte de seu irmão, cujo espírito dele entrou no corpo dele, deu força e velocidade e agilidade de 2 homens. E Claire Strange, que é a própria sobrinha de Drummond, uma poderosa feiticeira da dimensão negra, ela que deveria observar Strange e enviar todas as informações para o seu tio, no caso de Drummond. Quando é que ela começou a admirar esse Doutor Estranho e decidiu alertá-la sobre as intenções maléficas de seu tio Drummond. Enfurecido, o tio descobre e o vilão decide aprisioná-la em uma outra dimensão. Mas Claire foi resgatada pelo ancião, mandado para a Terra. Então a feiticeira encontrou o Strange e acabou se apaixonando por ele. Dinastia M. Agora, deixa eu explicar pra você aí essa tal de Dinastia M. Como os poderes da Feiticeira Escarlate nunca foram definidos em uma escala, a prova disso acontece dentro dessa minissérie Dinastia M de 2005. Ela que foi literalmente capaz de reestruturar a própria realidade, criando uma linha de tempo alternativa que ela concedia todos os desejos de seu coração. Naturalmente, esses desejos eram conflitantes, o que significava que o resultado, que era uma estranha paródia de um mundo real em que o Magneto governava. Graças a Deus e a natureza da magia do caos, significava que esse povo, esse novo ramo ali de multiverso era instável. No caso, vários heróis recuperaram suas verdadeiras memórias e identidades. E chegou até a confrontar a Wanda para acabar de uma vez por todas com essa ideia louca. Uma outra curiosidade aqui sobre a Wanda. Wanda, ela acaba com todos os super-heróis dentro dessa dinastia apenas com 3 palavras. Não sei se é dentro dessa dinastia, não lembro muito bem. Pois é, ela é esse pacote todo. Apenas 3 palavras, no more mutants, sem mais mutantes. No entanto, ela ser combatida pelos heróis que descobriram ali a manipulação da Feiticeira Escarlate. Ela que fez uma realidade original, dando um duro golpe na
mutandade, nem sei se a palavra existe, né? Mutandade, eu falei desmutante. Mas ok. Que ao preferir o No More Mutants, no caso, sem mais mutante, eliminando a maior parte dos mutantes aqui da face da Terra. Wanda então chegou até a ficar grávida do Visão. Quê? Pois é, esse dia foi bem louco. Os Vingadores então se depararam com essa situação bem louca e apagaram toda a memória dos bebês, quase metade da vida dela, esperando que isso permitisse ela se recuperar. Mas como o Feiticeiro Escarlate se trata em um barril de pólvora, tudo acaba em uma confusão, né? Foi tudo necessário então com um breve comentário inocente da Vespa, que foi então que ela lembrou de seus filhos. Ela então, no caso, em seguida, acabou sofrendo um colapso nervoso por completo. Pode ser também que, assim como nos quadrinhos, o poder expansivo de instabilidade mental de Wanda tenha levado ela a criar uma triste realidade ou ilusória na qual ela consegue ter uma família a que sonhar. Ao longo ali da trama, a Feiticeira Escarlate começou a questionar essa tal realidade e percebeu que sua mente estava desmoronando, no caso, indo pra falência. Isso a posicionaria perfeitamente para ir ao feiticeiro, no caso, querer pedir ajuda sobre o que ela poderia ser e se tornar quem sabe, uma vilã dentro do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucuras. Mas particularmente eu acho que isso não aconteceria para dar espaço e ênfase, pelo menos alguns desses vilões que eu citei do Strange ali do Doutor Estranho. Mas você conhece muito bem a Marvel, né? Faz gente de gato e sapato. Mas enfim, eu acho que não daria muito certo a Wanda como vilã, não. Eu acho que não encaixaria nada a ver. Mas enfim, toda obra de arte merece ser exaltada, certo? Vamos ver agora a cena do pedaço de Wanda dando a costa no Thanos, por favor? Chevy Chase, que se tornou-se um dos membros mais promissores com sua memória fotográfica, que no caso ele permitiu capturar rapidamente os princípios da magia ali, especialmente quando ele procurava ali os desejos ali e conhecimentos bem proibidos. Quarterback receberá 9,5 milhões de dólares para fazer esse filme, 6 milhões a mais do que ele fez no primeiro. Doutor Estranho no Multiverso da Loucuras, que estreia no cinema em maio de 2021. Você aí que agora vai arregaçar o botão do like e se inscrever no nosso canal para acompanhar todas as novidades do cinema e do universo do mundo cinematográfico da Marvel. Obrigado de nada, fui!